E hoje vamos falar de um dos filmes mais estilosos, sombrios e insanos dos anos 2000, Van Helsing, de 2004. Será se esse filme foi mesmo épico subestimado ou uma loucura sem freio cheia de CGI maluco e ação exagerada? É isso que a gente vai descobrir agora. E no final eu vou dar a minha opinião sobre o filme, levando em consideração a época em que eu assisti ele. Então vamos lá, vamos começar. Gabriel Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, é um caçador de monstros que trabalha para uma organização secreta da Igreja Católica. Ele é enviado à Transilvânia com a missão de derrotar ninguém menos que Conde Drácula, que planeja usar os poderes de vida dos monstros, especialmente do monstro de Frankenstein e dos lobisomens, para dar vida aos seus milhares de filhotes vampiros. Ao lado da corajosa Anna Valerius, interpretada pela gatíssima Kate Beckinsale, que é a última de uma linhagem de caçadores de monstros, Van Helsing enfrenta vampiros, lobisomens, o próprio Frankenstein e outros terrores góticos numa aventura que mistura ação, fantasia e terror. E agora vamos aos possíveis pontos fortes do filme. Visual espetacular e atmosfera gótica, o filme entrega uma estética de filme de terror clássico, com castelos sombrios, vilas aterrorizadas, florestas escuras e uma Transilvânia cheia de nevoeiro e mistério. E realmente o clima deste filme ele é perfeito, impecável. Dá para você pegar cada cena do filme e colocar como um papel de parede de computador, porque é muito bem feito. Outro ponto positivo seria a ação desenfreada. Pensa num filme onde lobisomens pulam de telhados, vampiros voam em câmera lenta, Van Helsing luta com umas armas muito doidas, tipo pistolas e bumerangues de prata. Tudo é ação do começo ao fim do filme. Monstros clássicos no mesmo filme. Reúne em um só filme Drácula, lobisomens, Frankenstein e até Mr. Hyde, todos repaginados com efeitos da época e visual estiloso. Outro ponto forte também é o Hugh Jackman, carismático. Logo após o seu sucesso como Wolverine, Hugh Jackman entrega um caçador de monstros misterioso, estiloso e cheio de atitude. A trilha sonora também é uma coisa muito boa, a música é intensa, dramática e combina muito com o clima da aventura sombria do filme. Agora vamos aos possíveis pontos fracos do filme. Roteiro raso. A história é cheia de furos, conveniências e explicações apressadas. O foco é muito mais na ação do que no desenvolvimento dos personagens. Isso é verdade, você vai encontrar alguns furos de roteiro enquanto você está assistindo o filme, mas a minha recomendação é você desligar o cérebro, tá? Não prestar muita atenção nas regras e simplesmente continuar assistindo o filme como se não tivesse ouvido as regras, até porque eles quebram as regras. Excesso de CGI. Para a época, alguns efeitos especiais, especialmente os dos monstros voadores e dos lobisomens, envelheceram mal e hoje parecem bem artificiais. Eu diria que isso é uma visão se você estiver assistindo o filme hoje, mas na época eu diria que passava. Personagens pouco desenvolvidos. Apesar do elenco talentoso, muitos personagens são caricatos ou têm pouco aprofundamento. Isso também você vai perceber. Diálogo às vezes forçados, tentam ser épicos, mas em alguns momentos soam meio bregas. Com todas as pontuações dos pontos fracos do filme eu concordo. E agora vamos às curiosidades do filme. Quase foi um universo compartilhado antes da Marvel. A intenção da Universal era fazer com que Van Helsing fosse o primeiro filme de um universo compartilhado de monstros, reunindo Drácula, lobisomem, Frankenstein, Sr. Hyde e outros. Seria tipo os Vingadores dos Monstros, mas o fracasso do filme impediu isso, até eles tentarem de novo anos depois com o Dark Universe, que também flopou com aquele filme horroroso lá da Múmia de 2017. Hugh Jackman foi escalado de última hora. O papel não era originalmente dele, quem estava cotado era Russell Crowe, mas ele recusou. Aí chamaram Hugh Jackman, que estava bombando como Wolverine, e ele aceitou na hora. Hugh Jackman quase se machucou feio. Durante as filmagens de uma cena de luta, um dos cabos de suspensão se rompeu e ele caiu de uma altura considerável. Por sorte, sofreu apenas hematomas e voltou para o set no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. O diretor era tão obcecado pelos monstros que colocou todos de uma só vez. Stephen Sommers, que também dirigiu A Múmia, de 1999,
era fascinado pelos monstros clássicos da Universal desde criança. Ele sempre quis fazer um filme que juntasse todos eles e colocou isso como uma espécie de missão pessoal. O que, na minha opinião, não deu muito certo, porque foi justamente em uma dessas partes que faltou o desenvolvimento de uns personagens. Porque você vai colocando os monstros ali, né, todos os monstros, como é que você vai desenvolver cada um? A outra curiosidade é que Drácula é inspirado em dançarinos. O ator Richard Roxburgh, que faz Drácula, usou movimentos inspirados em dança contemporânea para criar aquele jeito teatral e meio bailarino do personagem. Pode reparar como ele anda e se movimenta de forma meio coreografada, como se estivesse apresentando um teatro, uma coisa assim. O que eu acho meio estranho, né? Se você está fazendo teatro, tudo bem, mas se você está fazendo cinema, eu acho que você tem que ter outra postura. Mas nesse caso, como é um filme que traz essa questão do Drácula, essa coisa meio teatral, talvez a tentativa valeu a pena. As noivas de Drácula quase roubaram o filme. As 3 noivas foram planejadas para serem apenas coadjuvantes, mas ficaram tão estilosas, exageradas e carismáticas que ganharam mais tempo de tela do que o previsto. Até hoje são lembradas pelos fãs. E eu gostei realmente da caricatura das noivas do Drácula. Achei elas poderosas, umas adversárias muito perigosas. O problema, eu não sei se isso é exatamente um problema, é que elas brincam muito com a comida. Não sei, assim, muitas pessoas apontaram como se isso fosse uma parte ruim do filme, porque as noivas do Drácula têm muitas chances de matar suas vítimas, mas elas não fazem isso imediatamente, elas ficam brincando e tal. Cara, de um certo lado eu acho isso bom, porque torna elas mais sádicas ainda, como se quisessem sentir o medo da vítima antes de matar elas. Mas eu admito que em alguns pontos elas exageram na brincadeira, pois realmente elas têm trocentas chances de matar a vítima e não fazem. O design dos lobisomens foi revolucionário para a época. Ao contrário da maioria dos filmes, os lobisomens aqui perdem completamente a pele ao se transformar. É porque no filme, na transformação, a pele é arrancada. A pessoa simplesmente arranca a pele e aí fica a pele do lobisomem por baixo, que é uma abordagem visual nunca feita antes e na época considerada bem chocante. Realmente eu achei diferente, um pouco desnecessário, não gostei muito dessa transformação, de ficar arrancando a pele, mas o efeito visual final, que é o lobisomem, eu gostei. O filme ganhou um spin-off que quase ninguém lembra. Eu, na verdade, não sabia nem da existência desse spin-off, que é uma animação chamada Van Helsing Missão Londres, lançada direto em DVD, que mostra uma missão anterior de Van Helsing enfrentando o Sr. Hyde em Londres. Outra curiosidade é que o filme foi indicado à Framboesa de Ouro. Apesar de ser divertido, o filme recebeu críticas mistas e foi indicado ao Framboesa de Ouro, incluindo categorias como Pior Casal em Cena, Hugh Jackman e Kate Beckinsale. Eu concordo que eles não são um casal, nossa, que legal, até porque isso não é muito o foco do filme, mais pra questão da ação e tal. Então, acho que o pessoal deu uma exagerada nessa crítica aí, porque devido à temática do filme, eu realmente não espero muita coisa de casal. Outra curiosidade é que o filme foi rodado em Praga, República Tcheca, e vários dos cenários são reais, o que dá aquele clima medieval e sombrio super autêntico. E agora vamos às lições do filme, porque geralmente um bom filme é feito de lições. Nem todo monstro é realmente um vilão. O monstro de Frankenstein, que todos consideram uma aberração, na verdade é o personagem mais humano, sensível e empático do filme. A lição é clara: não julgue alguém pela aparência. O bem e o mal podem coexistir dentro de nós. Van Helsing luta contra monstros, mas ele mesmo carrega um monstro dentro de si. Isso mostra que todos nós temos uma luz e sombra dentro da gente, e a diferença está em qual lado escolhemos alimentar. Você não precisa enfrentar seus monstros sozinho. Van Helsing e Anna, apesar de diferenças, percebem que trabalhar em equipe é essencial para enfrentar grandes desafios. Apoiar uns aos outros faz toda a diferença, seja contra vampiros, lobisomens ou problemas da vida real. Toda vitória tem um preço. O filme mostra que nem sempre derrotar o mal significa um final feliz completo. Sacrifícios acontecem, perdas também, mas o bem maior, muitas vezes, depende de escolhas difíceis. O seu passado não define quem você é.
Van Helsing vive atormentado por um passado que nem lembra direito, cheio de pecados e sombras. Mas o filme mostra que, mais importante do que seu passado, é o que você faz no presente para se redimir e fazer a diferença. Antes de eu falar quanto custou o filme e quanto ele faturou, primeiro eu vou falar das avaliações do filme, só para você ver uma coisa. Vamos lá. Nas avaliações o filme não foi bem, ele teve uma aprovação de apenas 24% no Rotten Tomatoes e uma aprovação de apenas 57% da audiência. Ou seja, as avaliações foram consideravelmente baixas. Agora, com relação ao orçamento do filme. O filme teve um orçamento de 160 milhões, aproximadamente, e faturou 300 milhões na bilheteria mundial. Ou seja, teve um orçamento alto para os padrões da época, especialmente para um filme de fantasia e ação, só que, apesar das críticas mistas, foi um sucesso comercial arrecadando quase o dobro do investimento. Então isso é a prova de que nem sempre um filme mal avaliado vai ser um prejuízo. E agora eu vou dizer a minha opinião sobre o filme. Olha, eu era moleque quando assisti esse filme e eu tenho uma boa lembrança dele. E eu falo que eu era moleque porque moleque ele não tem muita inteligência, discernimento para detectar erros do filme. Então, pela parte da estética, da superprodução, do CGI, da ação, eu gostei muito. E o que elevou a minha experiência com o filme é que eu assisti no cinema na época. E eu diria que é um filme assim pra macho, você entendeu? Pra macho, assim, que gosta de ação, quer ver umas pancadarias de monstro de vez em quando. Isso aqui é um prato cheio. E sim, os furos de roteiro são grotescos, como por exemplo, o Drácula controla os lobisomens. Eu já não gostei dessa ideia do Drácula controlar mentalmente os lobisomens. E aí tem uma falha que apenas um lobisomem pode matar o Drácula. Tem uma hora lá que isso é falado no filme. Uai, se apenas um lobisomem pode matar o Drácula e o Drácula controla os lobisomens, por que o Drácula não extinguiu todos os lobisomens, já que a vida dele corre risco? São essas e outras perguntas que você vai ficar fazendo durante o filme se você for atento, prestar atenção nas conversas e tiver um olhar crítico. Agora, se você for meio burro que nem eu era na época, você não vai nem perceber isso aí. Ou pelo menos não vai nem ligar. Mas eu acho que talvez algum desses furos de roteiros eles poderiam ser consertados. Como, por exemplo, essa questão do Drácula não eliminar todos os lobisomens, já que a existência dos lobisomens é uma ameaça para ele. De repente, o Drácula queria formar um exército de lobisomens. Ele, na verdade, já estava fazendo isso. É uma decisão razoável, não é tão ruim. Aí você consertava esse tipo de erro e fazia uma continuação do filme, porque eu gostei do filme, eu acho que ele merecia uma continuação e ele também terminou com um ar de continuação. Ah, uma outra questão do filme também, que ele tem alguns pontinhos meio bregas, como já mencionei anteriormente, as conversas, algumas cenas assim, meio bregazinha. Mas eu me lembro só de algumas cenas e outras, nada demais, poucas cenas mesmo, nada que fica te incomodando no filme. E uma coisa que eu gosto bastante nesse tipo de filme é que o Van Helsing, ele é um humano comum, né, que é um caçador de monstros com alguns artefatos que ajudam ele a caçar, e os monstros é cada bichão poderoso que dá medo só de pensar em enfrentar um bicho desse. Eu gosto muito disso porque acaba deixando a missão ainda mais difícil, porque é cada monstro fortão que o Van Helsing enfrenta, mas o Van Helsing ele tem uma postura de guerreiro mesmo, não se intimida com os monstros perigosos que enfrenta, e isso me passa uma certa tranquilidade, tipo assim, não, esse cara é bom, acho que eu vou confiar nele. E aí você acaba comprando ele como guerreiro também. Ah, tem uma coisa que eu preciso falar a respeito dessa transformação do lobisomem no Van Helsing. Eu tô sentindo que vai dar problema aqui, então é bom eu colocar esses pontos aqui. Muita gente fala que, nossa, essa é a melhor transformação de lobisomem que já teve, não sei o quê. Não, não é. Primeiro que o lobisomem parece que está saindo de dentro do humano. É uma transformação que quis ser diferente, mas não foi legal. Melhor transformação de lobisomem que teve até hoje foi a do lobisomem americano em Londres de 1981. Sem discussão. Essa é a melhor, até hoje.
Agora, com relação ao design desse lobisomem do Van Helsing, é legal, eu vou admitir, mas não é inovador. Para quem diz aí, nossa, foi esse filme aqui que trouxe um novo conceito de lobisomem, um lobisomem bípede, nossa, isso é top, não sei o quê. Porque tem muito fanboy desse filme aqui, sabe? Eu tô sabendo que tem muito fanboy desse filme, e isso também não é verdade. Esse conceito do lobisomem bípede, forte, musculoso, já teve em outras obras, inclusive em filmes também. Por exemplo, eu lembro que tinha um jogo, o nome dele era Killer Instinct. Aí tinha um personagem lá que é um lobo bípede. A gente controlava ele. Era bacana o jogo. Mas eu já vi esse conceito do lobo bípede ali naquele tempo. Agora, em relação a filme, eu me lembro de pelo menos 2 filmes com um lobo parecido com esse design também. Tem um filme que eu vou fazer um vídeo sobre ele também algum dia, que é o Bad Moon, de 1996. Lá tem um lobão grandão, bípede, bem próximo do design do Van Helsing. Só que ele não era CGI, ele é um cara vestido, aparentemente, com uma mistura de animatrônico. Ficava legal, ficava bem convincente, assustava mesmo. E tem um outro filme também que eu assisti, um pouco mais recente que esse, foi Dog Soldier, de 2002. Também tinha vários lobisomens bípedes, grandes, fortes, com um design parecido com a do Van Helsing também. Van Helsing é de 2004 e essas obras que citei são de anos antes. Então, o design do lobo de Van Helsing não é inovador assim. Esse mesmo design, algo parecido, já teve em obras anteriores. É que tem uma galerinha que é fã desse lobisomem do Van Helsing e nasceu agora e não tem referência do passado, entendeu? Então, tô avisando aí para vocês, meninos, criado a leite com pera. Sendo que a única diferença do Van Helsing para os lobisomens que eu apresentei é que o do Van Helsing é em CGI, ele tem a cor preta e é isso, só é um pouco mais forte talvez, nada demais, mas eu tô me referindo só ao design, tá bom? Agora, com relação ao lobisomem mais poderoso, sim, o do Van Helsing é o mais poderoso que eu já vi, dá saltos enormes, é ágil pra caramba. De fato, mais poderoso ele é. E vale ressaltar mais uma coisa, ele é o mais poderoso, mas ele não é o lobisomem mais assustador que eu já vi. O mais assustador que eu vi foi o do lobisomem Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Esse filme ganha mais uma vez por ter o lobisomem mais assustador que eu já vi. Olha só pra esse bicho, não parece uma besta que saiu do inferno? Já o do Van Helsing é um lobisomem mais puritano. Então é isso que eu queria colocar com relação ao lobisomem do Van Helsing, porque eu sei que vai aparecer muito fanfic desse filme aqui, exaltando esse lobisomem. Ele é bom, gente, ele é legal, mas não é inovador nem na transformação e nem no design. Van Helsing, de 2004, é um filme que não se leva 100% a sério, é uma aventura exagerada, estilosa e cheia de ação, perfeita para quem curte monstros clássicos, cenas de lutas insanas e aquele clima gótico de Halloween. Se você espera um filme profundo e cheio de mensagens, talvez não seja para você. Mas se quer diversão, ação, monstros e Hugh Jackman estiloso caçando vampiros e lobisomens, então a diversão, na minha opinião, é garantida. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme estiloso, abre aspa, clássico cult, fecha aspa. Porque eu acho que ele não é um clássico cult, mas ele tinha potencial para ser, tá? Então é isso, essa é a minha opinião. Se gostou, deixe seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo se gostou ou não desse filme. Eu gostei, eu gostaria que tivesse uma continuação. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!